Aqui na página 29, efeitologia, na primeira linha, segundo, os efeitos da indução intermissiva no complexo. Quais seriam os exemplos de indução intermissiva? O que poderia ilustrar a condição para chegar ao complexo? Aqui, na questão do complexo, o processo que a pessoa vem, ela tem uma espécie assim de inspiração ou intuição de certas coisas que ela fez. E aquilo tem relação, é óbvio, não tem outro jeito, com as tendências, o perfil da pessoa, os talentos dela. Então, veja, ela tem que casar esses talentos no corpo que ela tem, com o corpo que ela tem, com a vida que ela tem, com a profissão que ela resolveu, com o meio ambiente e a rede social que ela estabelece, para ver o que é que vai acontecer para ela alcançar aquele completismo da programação pessoal dela, programação existencial. Então agora vamos entender. Essa indução, a pessoa já vem com aquela tendência. Então a ideia inata. Ela nunca vai contra a tendência básica dela. Então, por exemplo, se você for olhar, o temperamento da pessoa está pelo menos 51% favorável àquilo. Se aquele temperamento está muito contra, vai ser um fracasso, a pessoa não vai conseguir nada. Então você olha bem como é isso. Dentro da PEX é muito importante vocês examinarem isso. Agora, isso já faz parte de um estudo de avaliação, auto e heteroavaliação, conscienciograma, lógica, entendeu? Sério. Então é o conscienciograma na história. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se você for olhar, cada um tem, e às vezes tem certo indício mais evidente. Isso aí é importante perguntar para a pessoa. Qual é o indício mais evidente? O que é mais óbvio para você? Aquilo que saltou aos seus olhos, em matéria do processo, suas lembranças, com aquilo que você acha que você deve fazer. Porque, na verdade, mesmo a pessoa que não fez curso intermissivo, ela às vezes vem para a vida humana com uma ideia que ela tem algo para fazer. Ela não sabe, às vezes, exatamente, principalmente na fase da adolescência. Propósito de vida, ela ainda não sabe. Tem que assentar a vida dela toda. A vida profissional, a duplologia, o problema, por exemplo, de conclusão da formação profissional e educacional, entende? Essa formal da vida humana. Tem que passar isso aí para a pessoa chegar lá. O que você quer mais? Não. Okay. Agora, ó, entre essas coisas, tem dois aspectos que seria bom você olhar aí também. Primeiro, a pessoa que está falando, o óbvio, a bate-pensanidade, aquilo que é o normal. Na cara dela é aquilo mesmo. E tem a outra que já passa para outro nível. Por quê? Já entra para o psiquismo. Quando entra para o psiquismo, que a pessoa começa a segurar, ou se firmar, ou mexer nesse aspecto, aí eu preciso olhar com calma. Cada nível da pessoa, que aí já subiu o nível. A frequência é outra. O paradigma já tem mais pontos. Entendeu? Por isso que não é o óbvio, né? Tá além daquilo. Saiu da pasmaceira, não é mais a mesmex. Porque uma pessoa que vem, você vê a cara dela, ela é fortuna numa determinada coisa. Você vai ver aquilo, é o óbvio. Ela não tem jeito de fugir daquilo. Mas agora, a hora que ela começa a vir com detalhes que só ela sabe, e ela assegura aquilo para você, ela dá valor íntima para aquilo, abre o olho. Seria tipo uma certeza íntima. Ela dentro já dela começou a aparecer. Agora, ó, não interessa se isso é apenas um fator, um vetor, uma variável. Isso não interessa. Por ali você já tem um viés, você já tem uma vertente. E outra coisa, aquela vertente já tem que caminhar para o complexo. Se o complexo está ali e a pessoa está indo para cá, tem alguma coisa que está errada nisso. É aí que a PEX deve entrar seriamente.
para ponderar com a pessoa e acertar o pé dela, que ela está pisando errado. Está entendendo? Ele é tipo um GPS, né? Corrigindo a rota. Corrigindo a rota. GPS evolutivo, prioritário, cosmoético. E outra coisa, do momento, quer dizer, o momentoso, é evolutivo momentoso. Porque, por exemplo, não adianta você estar falando uma coisa que é para daqui 10 anos só. Tem que ver objetivamente o momento evolutivo da pessoa. O que ela tem para começar a defasar agora. Defasar que eu estou falando, desenvolver, no caso, abrir, fazer abertura consciencial. Você entendeu, né? Agora, por exemplo, esse verbete hoje, ele é muito bom para a pessoa pensar nos tipos de recursos. É aquilo que eu falei, recurso, alto, mega recurso, reto, recurso. Quer dizer, o recurso atual, o recurso pessoal, o recurso grandão e o recurso anterior, antigo. Aquele que já tem raiz no temperamento. O reto recurso, geralmente, já tem raiz no temperamento. Agora, para a grande maioria nossa aqui, a gente estava olhando, acho que só entra o 12, né? Dentro da taxologia que você colocou. 12. Acho que para a grande maioria aqui é o 12 que a gente se salva. Esse aí é né? o óbvio. Mas agora tem outros que entram aqui, que não é assim, não. Não? Dos 5, exclua o 5. Que esse aí é pedir muito. Entende? Os 5 eu já falei, você já viu. Agora, os outros não. Por exemplo, autocons magnos. Tem gente que às vezes está bem dentro daquilo. Eu estou dizendo pela maioria. Autoholobiografia. Tem alguns que já têm retrocognição muito séria. Agora, automacrosoma. Tem muita gente com macrosoma aí. Uns são boboca, mas outros já sabem. Como é que fica? Então tem que dar um desconto. Automultidimensionalidade consciente. É muita gente aqui que já sabe disso. Autoparagenética. A maioria admite o processo. Autoparaprocedência sadia. A maioria está. A pessoa que nunca foi possessa. Está entendendo? Então, por aí, você vê, tem 7, não é um que você falou, não. 5 é que são bravos, mas 7 você aguenta. Uma boa parte aqui já está nessa. Então, veja, 7 para 5 é 51%. Tá certo? Estou falando 51%, porque eu sou bonzinho, mas na verdade é 60%. Ficou claro isso aí? Pode falar, Mauro. Tem aqui o número 7 dessa mesma listagem que o Lógico está falando, da autoparagenética. A gente pode considerar um recurso desse porte quando a gente ganha um cérebro físico na genética que consegue transpor parte dessas parasinapses? A gente pode considerar que foi um recurso? Tudo é recurso. Né? Uma outra coisa, às vezes tem recursos extras, que são os extrapolacionismos. Isso acontece demais. Agora, com esse monte de amparadores extrafísicos que nós temos aqui, esse ambiente aqui, sabe? Até um certo ponto está havendo assim uma extravasão do processo. Marivaldo, você fala que o mais importante não são as sinapses, são as conexões, né? São as conexões. Você fala que as conexões. Pois então, mas a sinapse é justamente para isso. É isso. É o negócio do Cantel lá, o Eric Cantel. Acho que são as inter-relações do que você dele. fala. Nas inter-relações que você fala que não adianta nada ter um monte de informação, mas que a gente não consegue interligar essas informações. Então, esse cérebro físico... Essa interligação físico... é que leva a pessoa para as confluências sadias. As homeostases evolutivas. Sem isso é difícil. Porque pode acontecer da pessoa trazer um paracérebro razoável de informação e ela não conseguir fazer o download de tudo, né? Depois, assim, a hora que eu cheguei aqui de cima dos meus 80 anos, olhando para baixo. Do alto. Então, o que é que eu vejo? 80. Eu olho o seguinte, não é fácil segurar isso tudo e ver como é que é. Então, por exemplo, na verdade, eu tenho mais de 60 anos de parapsiquismo na cuca. Eu, de vez em quando, fico pensando nisso, porque o enumerador mesmo fala para eu pensar nisso. Ele fala para mim assim, olha, você está numa situação que eu não estou, mas essa é a seu favor e é contra mim.
que é o problema de eu ter recurso de rememoração como homem, respirando nessa dimensão. E ele não, ele está lá. Lá não tem vantagem nenhuma. Me deixa lá que eu engulo. Você está entendendo? Aqui é que aparecer, dentro das minhas possibilidades, do meu universo, dentro da minha limitação, meu parâmetro, a minha raia de atividade. Agora, então, veja, é isso que vocês todos têm que pensar. Você, por exemplo, você tem que começar a pensar muito nessas coisas. Por exemplo, dentro do processo artístico, veja o seu parapsiquismo. Você já era, mas veja, você não levava por aí, porque a arte embanana a cabeça da pessoa, ela fica confusa, ela fica superficial devido ao psicossoma. Agora, a hora que você começou a ver as coisas, e você admitiu muito, desde que eu encontrei com você, que falei umas verdades, você, na mesma hora, acertou o corpo, deu jeito. Só que de 6 meses, né, Paulo? Eu falei, me dá 6 meses aqui, de prazo para metabolizar. Aqui, ó, chamei a vergonha na cara dela, ela mudou muita coisa. E outra coisa, artista não é assim. Você vê que o seu processo era parapsíquico puro. Outra coisa, o que a Chantal falou era justamente isso para você. A sua afinidade com ela era justamente o processo parapsíquico. Ela viu o alcance disso. Tanto que quando ela me conheceu, Valdo, ela tinha já 70, ela dizia que tinha 70. E eu estava com 30 e poucos anos. Ela me falava assim, você é que vai resolver isso, você é que vai entender, você é que vai explicar. Eu não sei, você é que sabe. Ela me transferia toda a responsabilidade como se eu soubesse aquelas coisas. Ela falou para eu criar um centro espírita na França, você pode imaginar isso? Que situação. Ela já tinha visto o processo parapsíquico seu. Ela passou tudo para mim. Eu vi isso também desde o início. Agora, você escapou de boa, né? Escapei mesmo. Não é fácil. Escapei mesmo. Por isso que eu falo, a arte é problemática. Não é fácil, não. Ajuda para um lado, piora para o outro. Por quê? É o processo justamente da retro quer dizer processo do passado, retro-mnemônica, mas estagnando a pessoa, porque ela começa a repetir tudo de novo. E outra coisa, a tendência da arte é levar tudo para a infantilidade. E automimese, tudo chama para isso. Agora, é uma automimese que perante a sua realidade como consciência e com curso intermissivo, é totalmente infantilizada. A gente pode considerar isso, Valdo? A gente pode considerar esse corte com a arte assim e a passagem para um outro patamar, a gente pode considerar uma dissidência? É o quê? Uma dissidência? É lógico. É uma dissidência, né? É lógico. E não é dissidência fácil. É dissidência da brava. E outra coisa, essa é uma dissidência muito boa, que ela é multissecular, multiexistencial e quase sempre multiparapsíquica. Entendi. Observa que com o seu caso, você é um caso típico. Eu vi muita gente assim, inclusive no Espiritismo. Muita gente que deixou as coisas. E foi trabalhar por outra, para não estar repetindo. Que a tendência toda é o seguinte, a tentação do processo artístico é muito grande. Por quê? É uma coisa gostosa, mais fácil. Sem compromisso? Sem compromisso. Não dá trabalho nenhum. Outra coisa, não tem nenhum acerto matemático de nada. Não tem compromisso. Então é a criancista nada, é cozinhadinho. É muito fácil. Vamos brincar de cozinhadinho, isso é arte. É terrível a gente pensar nisso, mas é a verdade. Isso aí. Agora, o que é duro é passar essa realidade para os outros. Entende? Você, na sua condição de maturidade, falar para aquele que às vezes é até mais velho do que você e que está imaturo igual a criança. Lembre-se da sua parente com a sua filhinha, a hora que foi a Paris, e que as duas juntas, aquilo, eu falei para você, veja bem o que é que você está vendo. Virou uma criança igual. É impressionante, né? Agora veja, ali tem uma tendência artística. Senão eu não ficaria no mesmo nível que a neta. Até hoje. Aqui. É até hoje. Mas agora, veja, esse é o caminho da Alzheimer, esse negócio todo. Agora, é de pensar. Isso aí chama atenção.